Boa noite, amados. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nessa noite para compartilharmos um pouco da palavra. Eu queria estar compartilhando um pouco da palavra com vocês e trazendo algo da parte de Deus. Amém, amados? Então, que você possa prestar atenção, abrir o teu coração, porque não é o fato de você se expor à palavra, mas é o que você faz com a palavra que você se expõe quando você recebe ela. Se você guardar no seu coração, se você colocar em prática, você vai colher o resultado. Então, que você possa colher o resultado da palavra que você está recebendo, pô-la em prática e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, que graça, paz e favor de Deus esteja sobre a tua vida, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Pai, eu te rendo graças e te louvo por tão grande oportunidade de poder compartilhar da tua palavra com os meus irmãos. E eu declaro sobre a vida de cada um que eles recebam e que eles possam colocar em prática tudo aquilo que eles têm aprendido através da tua palavra. E que graça, paz e favor de Deus esteja sobre a vida de cada um deles em nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados, eu sei que nós temos vivido os tempos de dificuldades e talvez muito até estejam dizendo, nós estamos vivendo num deserto e nós estamos no deserto. Mas deixa eu te dizer, o deserto é apenas um caminho. O deserto não é um lugar que é para nós estarmos, mas é um caminho que nós vamos passar e o deserto é apenas um caminho. Quem determina o tempo de deserto somos eu e somos você. Se nós atentarmos para a palavra, se nós atentarmos para tudo aquilo que a palavra nos ensina, nós vamos passar e vamos ser bem-sucedidos, porque o deserto é apenas um caminho. E certamente cada um de nós terá o seu deserto e terá que passar pelo seu deserto. Mas é você quem vai determinar o seu tempo de deserto. É você quem vai determinar o tempo que você vai estar exposto a esse deserto. Porque, como eu disse, o deserto é apenas um caminho e nós devemos passar tendo a convicção de que Deus está conosco. Precisamos entender o que é o deserto. O deserto, amados, é um lugar árido, um lugar seco, é um lugar onde altas temperaturas durante o dia e baixas temperaturas durante a noite. O deserto é um lugar inóspito, mas mesmo assim teremos que passar por esse deserto. Teremos que caminhar no deserto e passarmos para sermos vencedor. Mas quando nós estamos com Deus, quando nós estamos com o Senhor, Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos desampara e o deserto vai ser apenas um caminho. Eu queria que você acompanhasse um texto que está em Isaías, capítulo 43, verso 18, que diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho do deserto e rios no ermo. O Senhor é aquele que coloca um caminho no deserto para mim e para você. Ele está fazendo coisas novas. Eu sei que muitas coisas foram profetizadas para um ano de 2020, um ano poderoso, um ano de muitas conquistas, e talvez o diabo, talvez não, certamente o diabo está querendo abafar tudo isso, certamente o diabo está querendo tomar isso de mim e de você para que nós percamos o foco, mas deixa eu te dizer, o Senhor é aquele que faz coisas novas, que traz luz para mim e para você, que faz sair a luz para mim e para você, e que porá um caminho para mim e para você no deserto, e rios no ermo, onde nós vamos desfrutar de coisas grandiosas, onde nós vamos desfrutar do poder de Deus ao nosso favor. Versículo 20, diz: os animais no campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de aves, avestruzes, porque porei alguns no deserto, e rios no ermo para dar de beber ao meu povo e ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Mesmo quando nós estamos no deserto, que nós olhamos para Deus, que nós celebramos ao Senhor, que nós festejamos ao Senhor com alegria no coração, o Senhor fará cumprir a sua palavra. Ele colocará rio, caminho no deserto e rio nos ermos, para mim e para você. Nós não passaremos por necessidade,
nada nos atingirá, porque nós temos o Senhor. Agora, mesmo estando no deserto, nós precisamos entender, nós precisamos saber para onde nós estamos olhando, o que é que nós estamos buscando, qual o caminho que nós estamos trilhando. Quando nós focamos em Deus, quando nós focamos na palavra, certamente nós vamos trilhar o caminho. Como a palavra diz, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ela vai iluminar não só cada passo que nós vamos dar, mas o caminho certo para eu e você percorrermos sem termos dano algum. Porque Deus é conosco, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Eu queria que nós fôssemos lá em Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3. Êxodo, capítulo 3. Verso 1 diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levava o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Horebe, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça, e Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, amados, mesmo estando no deserto, nós vemos Moisés indo para o deserto com o rebanho, mesmo indo para o deserto é um lugar de encontro com Deus. Abra os seus olhos espirituais, deixe de olhar para as circunstâncias, não perca tempo olhando, se lamentando, dizendo, eu estou no deserto. Deixa eu te dizer, esse deserto que você está passando, esse deserto que você está vivendo, é um lugar de encontro com Deus. Deus marca um encontro com você nesse deserto, para te edificar, para te dar crescimento, para te dar olhos espirituais abertos e para te fortalecer, para que você possa chegar no final da sua trajetória e estar fortalecido para enfrentar as batalhas que você precisa enfrentar, que eu e você precisamos enfrentar. Então, um deserto também é lugar de encontro com Deus. Oh, aleluia! Números, capítulo 1. Números, capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra de Deus: no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: olha, atenta para a voz do Senhor, porque o deserto é um lugar de Deus falar comigo e com você. Deus quer falar comigo e com você. E se nós estamos passando por um deserto, nós não estamos só. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais para recebermos a orientação de Deus, porque o deserto é um lugar de Deus falar comigo e com você. Amém, meu irmão? Então receba nessa noite. Para de olhar para as circunstâncias e olha para a palavra, porque mesmo no meio desse deserto que nós estamos passando, Deus vai falar comigo e com você. Estamos passando e vamos passar. Oh, aleluia! Nós só precisamos atentar. Ainda em Números, capítulo 3, verso 14 diz: falou ao Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo... Deus fala comigo e com você nessa noite, amados. Deus tem orientações para mim e para você. O deserto é apenas um caminho. Nós vamos passar. Nós não estamos só. O Senhor está comigo e com você, nos protegendo, nos guardando. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me protegem e me consolam. Ainda que eu passe. Ainda que nós passemos, nós vamos passar. Oh, aleluia! Eu e você, nós vamos passar. A vitória é certa. Nós vamos chegar do outro lado e vamos encontrar a nossa vitória, porque nós passamos com sucesso. Porque ficamos firmes, olhamos para a palavra e não nos desviamos nem para a direita, nem para a esquerda, mas ficamos firmes no caminho. Oh, aleluia! Deuteronômio, capítulo 2, verso 7 diz: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas
por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor, teu Deus, esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Coisa nenhuma tem nos faltado, coisa nenhuma vai nos faltar, porque Deus está comigo e com você. Ele já nos abençoou. Nós mesmo passando pelo deserto, a bênção do Senhor está sobre a nossa vida. Oh, aleluia! A bênção do Senhor está sobre nós. Estamos em quarentena. Eles estavam 40 anos no deserto, mas nada os faltou. Estamos em quarentena, nada vai nos faltar. Por causa da bênção do Senhor que está comigo e com você. Então o deserto também é lugar de nós desfrutarmos da bênção. É um caminho que nós vamos passar, mas a bênção vai estar sobre nós, nos guardando, nos livrando e trazendo a provisão necessária. Não tenha medo, não tema, não pare, porque se você parar, você vai estacionar no deserto e você vai ficar e vai perecer. Mas continua, caminha, porque a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Voltando a Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16, verso 10 diz: quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Ei, deixa eu te dizer, o deserto é um lugar onde nós vamos ver e provar a glória de Deus. Porque a bênção dele está sobre a nossa vida. A glória do Senhor está sobre nós. Nós vamos ver, vamos provar e vamos desfrutar da glória de Deus. É um tempo de nós desfrutarmos da glória de Deus. Estamos passando por um deserto e vamos ver e desfrutar da glória de Deus. Só precisamos atentar, abrir os nossos olhos espirituais e vermos não o natural, mas vermos espiritualmente tudo o que Deus quer fazer no nosso meio. Eu e você somos a luz do mundo. Aleluia! Sabe, quando o povo de Israel estava no Egito e as pragas vieram, havia treva sobre os palácios, sobre os egípcios, mas havia luz sobre o acampamento dos israelitas, sobre as casas dos israelitas, sobre mim e sobre você. A luz do Senhor, a glória dele resplandece sobre mim e sobre você, independente de onde nós estejamos. Seja na bonança ou seja no deserto, a glória de Deus está sobre a minha vida e está sobre a tua vida. 1 Reis, capítulo 19. Acompanha comigo esses textos. 1 Reis, aleluia, fala do profeta Elias, no capítulo 19, versículo 4, diz assim: e ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio a sentar, e veio e se sentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Olha, Elias chegou no deserto, parou, mas o Senhor não o abandonou. Ele mesmo estava pedindo a morte. Ele foi para o deserto e ele mesmo estava pedindo a morte. E o Senhor chega, o anjo do Senhor chega e diz: ei, acorda, esse não é o lugar de você estar parado. Olha, come e bebe. E te levanta. A provisão do Senhor estava lá. Deus estava com ele. Mas ele come, bebe e volta a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levanta-te, levanta-te, amado. Não é hora de parar, não é hora de estacionar,
É hora de se fortalecer. Come a palavra e se fortalece. Porque o caminho é sobremodo longo, mas nós vamos passar. Nós não vamos ficar, porque o deserto também é o lugar de Deus nos prover, de Deus trazer a provisão. Não tenha medo. Não tema, porque a provisão do Senhor vem sobre mim e vem sobre você. Volta em Deuteronômio, capítulo 29. Versículo 5 diz assim: 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Oh, aleluia! 40 anos no deserto, mas as vestes não se gastaram, as sandálias não se gastaram. Por quê? Por causa da proteção do Senhor. Por causa de Deus os guardando, de Deus os cercando, de Deus os protegendo. Deixa eu te dizer, você pode até não estar vendo, mas tem uma proteção sobre a tua vida, tem uma proteção sobre a tua casa, tem uma proteção sobre os teus familiares, e nada pode te atingir. Oh, aleluia! Nada pode te tocar. Nós estamos em uma aliança. Versículo 9 diz: guardais, pois, as palavras desta aliança e as cumpris, para que prosperei em tudo quanto fizerdes. Seja no deserto ou seja onde for, nós temos uma aliança e nós vamos prosperar em tudo que nós fizermos, porque quem fez a promessa é fiel. Oh, aleluia! Vai comigo agora em Oséias, capítulo 2, verso 14, que diz: porquanto eis que eu atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deserto é um lugar onde Deus vai tratar comigo e com você. Deserto é um lugar onde Deus vai falar comigo e com você. Deserto é um lugar onde Deus vai nos dar a orientação. É onde nós vamos ser fortalecidos. É onde nós vamos ser protegidos. É onde nós vamos ser guardados. E Deus vai falar ao nosso coração, nos dará a instrução para que nós possamos vencer o dia mau ou os dias maus que nós vamos enfrentar. Oh, aleluia! Abre o teu coração para receber nessa noite aquilo que Deus quer trazer a você. Não é tempo de você parar, não é tempo de você ficar estagnado, mas é tempo de você abrir o seu coração para ouvir Deus falar com você. A instrução vai vir e você vai conseguir. A instrução vai chegar e você vai vencer. Porque nada vai poder te parar se você abrir o seu coração para receber a instrução do Senhor. Deus fala comigo e com você nessa noite. Abre o teu coração e recebe do Senhor. Precisamos, amados, deixar de nos lamentar. Precisamos deixar de olhar para as circunstâncias. Precisamos deixar de olhar para os noticiários, para as estatísticas e ficarmos com o que a palavra diz ao nosso respeito. Deserto vai ser apenas um caminho para mim e para você. Nós vamos passar e nós vamos vencer. Oh, aleluia! Não é tempo de você parar, mas é tempo de você avançar, segundo a instrução da palavra. Aleluia! Segundo a instrução de Deus. Creio que nesses dias recebemos instruções suficientes para avançarmos na nossa caminhada. Vamos em Marcos. Marcos, capítulo 1, verso 9, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Jordão. Logo ao sair da água viu os céus
rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus vem ao Jordão para ser batizado por João. E logo ao sair das águas, o Espírito Santo desce sobre ele. Ele é cheio do Espírito. E logo em seguida, no versículo 12 diz assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos os serviam. Deserto é um lugar onde os anjos vão nos servir, amados. Mas nós precisamos estar preparados. E uma das maneiras de nós estarmos preparados foi estabelecida aqui por Jesus: estarmos cheios do Espírito. E como é que nós nos enchemos do Espírito? É cantando hinos, salmodiando ao Senhor, orando em outras línguas, nos enchendo de poder, nos enchendo da palavra. A palavra já nos diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque é cheio do Espírito que nós vamos vencer o nosso deserto. É estando cheios do Espírito que nós vamos caminhar, nós não vamos parar, que nós vamos vencer. Foi assim que Jesus venceu no deserto. E diante da provação, diante da tentação do diabo, Jesus ele rebateu com a palavra e disse: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando nós estivermos cheios do Espírito, diante das dificuldades que estão batendo na nossa porta, diante desse vírus maligno que está aí fora, quando bater na nossa porta, nós vamos dizer: ei, está escrito, eu sou curado e sarado pelas pisaduras de Jesus. Ei, Satanás, está escrito, eu sou curado e sarado. Oh, aleluia! Vamos vencer com a palavra, cheios do Espírito Santo. Os anjos vão nos servir, nada vai nos faltar, nós vamos vencer. Oh, aleluia! Aleluia! Então pare de se encher de noticiário, se encha do Espírito. Pare de se encher de informações negativas e contrárias, se encha do Espírito. Pare de se encher com coisas desnecessárias que não estão te edificando. Se encha da palavra e do Espírito, porque é a palavra que vai trazer o resultado para a tua vida. É a palavra que sustenta todas as coisas. É através da palavra que todas as coisas estão de pé. É através da palavra que esse mundo ainda está de pé. E ainda que um vírus, ou seja, o que for, tente nos paralisar, não vai conseguir por causa dessa palavra. E ainda que nós estejamos no deserto, nós não pereceremos por causa da palavra, porque nós vamos estar cheios da palavra, vamos estar cheios do Espírito, e certamente nós obteremos a resposta e o resultado correto por causa da palavra. O nosso fim não é determinado pelas notícias, não é determinado pelas estatísticas, não é determinado por um vírus. A nossa vida, o nosso fim é determinado pela palavra de Deus. É a palavra que nos mantém de pé, é a palavra que nos sustenta, e é através da palavra que nós vamos rebater os dados do maligno e nós vamos ser vitoriosos, nós vamos ser bem-sucedidos, e nada, absolutamente nada, nos causará dano algum por causa dessa palavra. Então o deserto é apenas um caminho, nós vamos passar a passos firmes, entendendo: o Senhor é comigo, o Senhor não me deixa, o Senhor não me desampara, ainda que eu passe, Ele está comigo, Ele vai o caminho todinho, Ele não me abandona, Ele não me deixa de lado. O Senhor está comigo, Ele é a minha força, Ele é o meu escudo, Ele é o meu galardão. Oh, aleluia! O deserto, amados, é um lugar onde Deus vai falar ao nosso coração. O deserto é um lugar onde Deus enviará os seus anjos para nos servir. E mesmo assim, provando do poder de Deus, precisamos entender: é apenas um caminho.
não devemos parar, mas devemos avançar. Porque é um propósito para passarmos por o deserto. É estarmos fortalecidos para tudo aquilo que nós temos que enfrentar. É estarmos fortalecidos para enfrentar as dificuldades que ainda se levantarão e podermos conquistar tudo aquilo que Deus já determinou para nós. Oh, aleluia! Dificuldades se levantarão, barreiras tentarão nos parar, mas nós não seremos derrotados por causa da bênção do Senhor. Ele já nos abençoou e tudo aquilo que Ele prometeu é nosso. Não pare, não desista, avance. O deserto é apenas um caminho. E eu e você vamos atravessá-lo a passos firmes, entendendo: o Senhor está comigo. O Senhor me protege. O Senhor me guarda. O Senhor me livra. Não temas. Avança. Não para. Não desiste. Caminha a passos firmes, porque Deus é contigo. Ele é o teu escudo e o teu galardão. Ele não nos deixou. Ele não nos desamparou. O deserto é apenas um caminho. Oh, aleluia! Que você receba essa palavra entendendo: eu vou atravessar. A vitória já é minha. Deus está comigo. Seja no deserto, no caminho, adiante, o Senhor está comigo e eu vou vencer. Eu vou atravessar e eu vou sair do outro lado, firme e forte, e nada, absolutamente nada, me parará. Então que essa palavra esteja no teu coração e que você entenda e que você não pare, que você não desista. Se você estava estagnado, se você perdeu as forças, receba força nessa noite, porque Deus é o que renova as tuas forças. Ele é aquele que te fortalece, Ele é aquele que não te deixa, que não te desampara, Ele é aquele que está com você todos os dias. Receba a força do Senhor nessa noite. Se levante e avance. Coma e beba da palavra e avance. O caminho pode ser longo, mas a vitória é certa no nome de Jesus. Oh, aleluia! Pai, eu te rendo graças. Eu te louvo e eu te agradeço por essa palavra nessa noite. Obrigado porque o Senhor é conosco. O Senhor não nos deixa. O Senhor não nos desampara. O Senhor está conosco até a consumação dos séculos, Pai. Eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro pela nossa comunidade em Galante. Eu declaro paz no distrito de Galante. Eu declaro em nome de Jesus o Senhor guardando as pessoas, livrando elas do mal, mesmo aquelas, Pai, que ainda não te seguem. Senhor, eu te peço guardas e nos dá a oportunidade de chegar até elas para levar salvação. Concede ao abrir da nossa boca na frente dessas pessoas a palavra, para que nós possamos falar com intrepidez e com autoridade e que elas não pereçam, Pai. Nós reivindicamos as almas dessas pessoas para a salvação e para a vida. Senhor, em nome de Jesus, nos concede essa oportunidade, Senhor. Livra todo o distrito de Galante de todo mal, repreendemos todo mal, todo Covid-19, declaramos caindo por terra na nossa cidade, em Campina Grande, no nosso distrito, e declaramos salvação no meio desse povo, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, é assim que eu oro e que eu te agradeço por cada um dos meus irmãos. E eu declaro paz, eu declaro graça e eu declaro favor abundante de Deus. Abre, Senhor, os olhos espirituais, os fortalece, os guarda, os livra do mal, da dor e da angústia, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados, eu quero desejar a você, em nome de Jesus, uma semana ricamente abençoada, que graça, que paz e favor de Deus esteja sobre a tua vida, hoje e para todo sempre.
que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, que você possa desfrutar de graça, de favor abundante na sua casa, na sua família, e que você esteja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, que graça, paz e favor de Deus esteja sobre a tua vida hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus. Amém.